Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para você ligado aqui no nosso segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Estou chegando aqui nesse sabadão à noite para avisar que nós subimos mais cedo um pouco, um boletim a ver lá no canal Atenção Vascaínos muito recheado. E um dos principais assuntos é a posição da Secretaria da Casa Civil. O secretário da Casa Civil, aquele que comanda o Maracanã, que pelo menos comanda o complexo e também a permissão a Flamengo e Fluminense de terem o Maracanã como mandatários, se manifestou notificando os dois clubes daquilo que chama de injustificável do não ao Vasco para o jogo com o Sport Clube do Recife. Olha, vai acontecer muita coisa, a gente promete para amanhã de manhã no Boletim AV um depoimento do Carlos Roberto Osório, porque ele vai falar sobre aquilo que o Vasco espera, porque o Vasco quer jogar no dia 3 contra o Sport Recife no Maracanã. Então o Vasco espera uma posição, e é uma posição que é correta, porque o Vasco está pedindo apenas aquilo que lhe é de direito, como um clube do Rio de Janeiro, que no contrato assinado entre Flamengo e Fluminense com o governo do estado pela cessão momentânea, não é algo de tempos assinado por anos, é temporário, Vasco e Botafogo poderiam jogar no Maracanã pagando sim todas as taxas, tranquilo, sem problema nenhum, pagando os valores de 90 mil. O Vasco, lembra que no jogo contra a Chapecoense pagou 90 mil reais em 2019. E agora o consórcio, depois do jogo com o Cruzeiro, faz uma carta completamente desmedida por conta da relação, porque é um clube do Rio de Janeiro, não é um clube de Belo Horizonte, não é um clube de São Paulo que está pedindo, dizendo que o Vasco estava se vitimizando e dizendo que o Vasco usou um argumento que não era plausível, o fato de ter pago 90 mil no clássico contra o Flamengo. Ah, mas o Flamengo estava envolvido. Como explicar que Vasco e Chapecoense jogaram por 90 mil reais no Maracanã em 2019? Portanto, tudo desculpa, tudo maneira de tirar o Vasco, de burlar o Vasco. Mas olha, eu acho importante que se diga aqui, em abril desse ano, eu dei uma informação lá no canal de uma possibilidade concreta, ainda estava em fase de estudos, a questão da diligência do Vasco com a 777, de que o Vasco possa estar unido ao Botafogo numa futura licitação. John Textor chegou a dar um depoimento a Globoesporte.com, uma entrevista, ele é muito mais aberto a entrevistas, até porque realmente já comanda o Botafogo, diferente do Josh Wander, que é o cabeça da 777. Na verdade, o John Textor disse, estamos em contato sim com o Josh Wander, a gente conversa, e olha, não se surpreendam, não estranhem, se os dois tiverem um contato ainda mais pleno para que Vasco e Botafogo briguem pela licitação do Maracanã. Eu falei isso em abril. E hoje isso está ficando cada dia mais completo, mais pronto, mais certo. Por quê? Porque há uma briga, há uma situação de briga muito grande por conta de que Flamengo e Fluminense estão botando empecilhos, o Fluminense principalmente com a posição mais de subserviência, de dizer, não estamos sabendo de nada. Isso me foi falado pelo Carlos Roberto Osório, que eu perguntei, Flamengo e Fluminense se manifestam sobre esse jogo contra o Sport? E ele me disse, olha, o Fluminense diz que não sabe de nada e o Flamengo não atende. Então o Fluminense está sempre ao largo, o Fluminense está sempre de lado. E é aquele que indiretamente não dá nenhum tipo de retorno. E isso incomoda, chateia. Então o Vasco, que quer desde o início, desde novembro, quando foi aberta uma sessão pública para que aqueles que tenham interesse em estar como permissionários do Maracanã, em licitar no Maracanã, pudessem se manifestar, o Vasco fez, foi com os demais clubes. Desde aquele momento o Vasco sempre quis o contato, sempre quis o acordo. Dessa vez não. Dessa vez os outros clubes, Flamengo e Fluminense, estão botando muitos empecilhos por besteira, até porque o Vasco sabe que Flamengo e Fluminense não tem estádio e querem jogar no Maracanã a maioria dos jogos. O Vasco não coloca obstáculos. O Vasco quer ter momentaneamente alguns jogos no Maracanã, pelo menos 15, num estádio em que jogam 70 partidas por ano, 75 partidas por ano. Flamengo e Fluminense jogam quase 60 partidas, não jogam mais de 30 partidas. Porque se você for colocar no mês, você joga em casa 2 vezes, 3 vezes no máximo. Se você for colocar 12 meses, são 36, sendo que em janeiro e dezembro não há jogos tantos assim no Maracanã. Então dá para se fazer assim,
Dá para se tirar um pouco desse peso, desse ranço, dessa besteira de Flamengo e Fluminense, porque no final das contas eles vão perder, porque se for para a licitação e John Textor e Joshua Anderson se unirem, vai ficar feio para eles, vai ficar estranho. O Vasco não tem esse interesse, como o Botafogo também não tem. Os dois gringos sabem ganhar dinheiro, querem ganhar dinheiro, as empresas querem ganhar dinheiro e sabem principalmente que o Flamengo é um clube que tem muita torcida, o Fluminense também tem muita torcida. Agora, para ficar nessa briga, então tá bom, a gente vai para a briga, legal, vai ser feita uma licitação e como vai ser? Mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer, porque não é tão fácil assim. É claro que há interesses, ninguém quer tirar Flamengo e Fluminense do Maracanã, são dois grandes clubes que também fizeram a sua história lá, só que Vasco e Botafogo são tão ou maiores e precisam de respeito. Então é um assunto que a gente vai desenvolver aí durante a semana. Eu peço atenção a você para amanhã, no Boletim AV, que a gente vai subir bem cedo, antes do jogo do Sub-17, às 11 horas da manhã. A sua atenção, porque vai ser um assunto que vai desenrolar, porque tem que desenrolar. Porque domingo que vem tem Vasco Esporte. Aonde vai ser? Pelo governo do estado, Flamengo e Fluminense vão ter que reconsiderar e vão botar o jogo do Vasco no dia 3. Acho muito difícil que pela força política, pelo que eles estão usando de argumentar de que o gramado não tá bom. Ora bolas. O Vasco jogou no dia 12 de junho, no dia 11 o Fluminense fez um jogo contra o Atlético Goianiense. E há uma média de 8 a 10 jogos por mês. E não está acontecendo 8 a 10 jogos por mês. No máximo 8, 9. E o 10º jogo seria o do Vasco. Então não há nenhum tipo de argumento que seja plausível diante dessa má vontade lícita. Só que agora Flamengo e Fluminense tem que responder, porque senão vão ter multas e podem perder inclusive o contrato de licenciamento. Eles vão argumentar que o gramado é isso, que o gramado é aquilo. Amigo, tem um prazo de 8 a 10 jogos. Joguem menos, mas que o Vasco precisa e o Vasco tem direito, assim como o Botafogo tem. Porque senão depois vocês, vão ficar chupando o dedo. Porque se Vasco e Botafogo se unirem agora com os seus representantes, com os seus parceiros comerciais, vai ficar muito ruim a briga para vocês. Grande abraço, a gente se vê amanhã no Boletim AV e a gente vai trazer mais coisa aqui no canal AV Mais também. Curta esse vídeo, distribui esse vídeo aí para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, dá uma força aqui no AV Mais. Tchau, turma.